Fala, fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, pastor Marcos Maciel. Já vou passar para ele. Está aqui a host número 2, Alessandra, que vocês já conhecem. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no ID Podcast. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. É isso aí, gente. E, né, como de costume, a gente não pode começar esse podcast antes de agradecer os nossos patrocinadores, né? Brandão Comércio Exterior, uma maneira diferente de se fazer comércio exterior. E Padaria Papatucci, melhor padaria de Serra, né? Onde tem ali coffee break, restaurante self-service, atende empresas e muitas delícias saem daquela padaria. Então, gente, estamos aqui começando hoje mais um episódio, né, com o nosso convidado de honra que veio lá da Argentina, tá aqui gravando o segundo episódio com a gente, pastor Marcos Maciel. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Iuda, evangelista Iuda, irmã Alessandra, e a todos que estão conectados aí. Vamos por este segundo vídeo, né? E vamos falar um pouco aí para tentar edificar ainda mais famílias, pessoas, que aonde chegar essa transmissão possa ser de bênção para muitas famílias. Amém, amém. E é uma benção, né, Sandra? A gente sempre está aqui falando, né, sobre todos esses assuntos que a gente desenvolve aqui, falando de inteligência, desenvolvimento, espiritualidade. E hoje nós separamos um tema que a gente gosta muito, né? Sim. A gente vai estar aqui abordando assuntos sobre família, né? E eu tenho certeza que o pastor Marcos, né, um homem que gosta também, né, de falar muito sobre família. Isso aí. Isso é algo muito importante. E nós falamos muito sobre família nesse fim de semana, com a Rede Josué, neste congresso de homens, mas que o domingo foi muito especial, porque se abriu para que os homens fossem com suas famílias. Então a mensagem em si não foi somente direcionada só para o homem em si, mas a toda a sua casa, a toda a sua família. Então nós já estamos conversando sobre família desde o final de semana. É, isso aí. E, Alessandra, vou fazer uma pergunta aqui para Alessandra aqui. Hoje, né, para a gente fazer uma introdução aqui desse podcast sobre família, quais são os temas assim que você acha mais importante hoje a gente tratar, né, dentro do assunto de família? Quais são os temas assim que é importante a gente abordar, na sua opinião? Eu acho que é importante a gente salientar a importância da família como base da sociedade. Então, se houver essa desconstrução, essa dissolução da família, certamente a sociedade ela também vai se dissolver. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, pontuar, né, algumas coisas que têm acontecido aí, né, que têm contribuído para que as famílias se acabem. E é isso. Acho que esse é um dos pontos assim que eu acho mais relevante. Ok, faz sentido. E pastor Marcos, né, queria te fazer a primeira pergunta hoje aqui, né, para ter a sua participação efetiva, dar o start, né, nesse Vamos lá. podcast. O que o pastor pensa, né, sobre esse assunto que a Alessandra está falando aqui? É um assunto hoje muito delicado, né? O que tem acontecido com as famílias nos dias de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, a sua perspectiva, né? A sua visão sobre esse assunto, né? Pautado, de repente, na palavra de Deus. Como a gente fala aqui de espiritualidade, ser um pastor, né? Né, para quem não sabe, né? Inclusive, pastor, ele é seminarista, pai de 3 meninas, né? Um teólogo, um homem que ele roda a Argentina ensinando a palavra de Deus, né?
treinando pessoas. Parabéns, é um lindo trabalho. Vamos lá. Não, eu percebo, por exemplo, o que a nossa irmã Alessandra falou é fundamental. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Acho que até aqueles que... Eu acho que até aqueles que se estão opondo à família hoje e a muitas áreas da nossa sociedade, eu acho que até os inimigos da família hoje sabem que a família é essa base, né? Essa célula mátre da sociedade. E falar sobre isso deveria se falar mais sobre isso, né? E o que eu percebo, a maioria dos cristãos estão percebendo, é que a família está em desconstrução. Né? A família está em desconstrução em vários aspectos, de vários lados, né? Criação, vamos colocar aí, desde gravidez, a primeira infância, a primeira idade, como é que se fala no termo da psicologia? A primeira infância A primeira mesmo. infância, e depois vai, todas as áreas. Está tudo em desconstrução, né? Você volta no tempo, há 30 anos atrás. 30 anos, eu tenho 41 anos. Você volta no tempo, há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás, você não via, por exemplo, muitos filhos sendo criados por outras pessoas, né? Hoje é normal. E às vezes eu não estou falando que isso é um problema sério, mas daí pode entrar problemas. Você vê muitos filhos que não são criados pelos pais, em si, não são criados pelos pais. Por essa Uma vida... educação terceirizada, uma né? educação terceirizada, né? E eu acho que a educação terceirizada, ela é boa se você acompanhar. 100%, né? Nem 90%, nem 80%, não. É 100%. Acompanhar essa educação de seu filho ou de um parente seu. Então, olhando para tudo isso, eu percebo o que a maioria das pessoas percebem, né? Essa desconstrução da família. É preocupante, porque se a família está desconstruindo, que tipo de indivíduo a gente tem até hoje? Ou que tipo de indivíduo a gente tem para o amanhã, né? Então, assim, é preocupante e é muito bom falar sobre essas questões. Aí, voltando, e aí já dou para você falar e a gente começar a conversar mais assim, foi o que eu preguei domingo na igreja, quando eu falei sobre Abraão subindo o monte, colocando a lenha nos ombros de Isaac. Ou seja, o que eu percebo naquele ritual ali, por exemplo, que eu até falei na pregação, é que, por exemplo, assim, a lenha nos ombros representa algo, mas Isaac conhecendo tudo. Isaac conhecia tudo que estava acontecendo ali. E olha que interessante, ainda que ele já estava deitado para ser sacrificado, ele conhece tudo, é como que ele até confia, como Abraão confia. Assim como Abraão falou bem assim, eu vou subir, esperem vocês aqui, eu vou adorar com o menino e vou voltar. Olha essa fé de Abraão, talvez ele tá jogando um verde, a gente não sabe. É verdade. Mas essa fé tá em Isaac, é o que se percebe. Porque ele se deixou amarrar, Sim. tá deitado ali, tá esperando. Tá esperando. Pai. Ou seja, por mais que você possa olhar esse texto, você pode olhar esse texto de várias perspectivas. O que se percebe é uma família que está em construção e essa construção está boa. Porque esse filho acredita dessa maneira, ele aceita dessa maneira e vamos. Né? Eu achei isso, só dar uma pincelada dentro desse assunto, já devolvo para você. Eu achei isso fantástico. Você falou de uma coisa ali tão interessante, né? Sobre o culto, sabe? Que Isaac ele já entendia o que era o culto, né? Ele não foi ali como um inocente. Um tempo atrás, isso aí eu acho que tem... Nós estamos em 2024, 2009, mais ou menos. 2008 eu tinha um livro do Flávio Josefo, né? História dos Hebreus, onde Flávio Josefo, né, faz vários comentários. Isso. Enfim. E ali, se eu não me engano, ele falava ali que Isaac era um adolescente, né, um jovem, né? E eu fiquei assim, sempre sustentei essa ideia, né? Mas, quando você pregou domingo, né,
sobre essa questão, você acredita que deu uma desconstruída naquilo que eu li o tempo atrás? Porque naqueles cálculos realmente fazia muito sentido, né, naquilo que você estava falando. Então eu falei assim, cara, realmente, Isaac, ele estava indo para um lugar, né, totalmente daquela ideia onde a gente se encontra Deus falando com Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, né, que ele não sabia para onde estava indo. Eu vejo que essa história de Isaac, quando nós vamos subir o monte, vamos fazer um sacrifício, ele sabia exatamente para onde estavam indo. E sim, Né? e sim. Ou seja, e isso é uma coisa assim que para mim chama a minha atenção nesse sentido de que o que se percebe é que Abraão está conversando com ele tudo. Uhum. É igual, por exemplo, quando você estuda na teologia, a teologia diz que Isaac é uma ponte. Você não vê tanta coisa em Isaac, mas você vê em Jacó. Se você vê em Jacó é porque Isaac é uma ponte já que passou. Por exemplo, Abraão deu dízimo, certo? Isaac não deu. Vamos colocar assim, porque não aparece. Só que Jacó deu dízimo. Jacó falou, olha, se eu voltar... Então significa que Isaac, ele ensinou tudo isso para Sim. Jacó. Tá? Então significa que ele deu dízimo, Sim. ele ensinou e tal. Então assim, essa informação, olha que interessante, é como que Abraão tá falando tudo com ele, tá ensinando tudo para ele, tá falando tudo com ele. Olha, você não era nascido ainda, eu fui numa guerra, eu venci a guerra, quando eu voltei eu entreguei, porque talvez Isaac tá perguntando, por que você está entregando isso aí? A gente vai oferecer um sacrifício, por que você está entregando isso? Por que você está indo a Melquisedeque ainda? Sei lá, será que Melquisedeque ainda estava vivo? Será que ele buscou? Será que ele buscou um outro sacerdote? Ou será que não? Será que ele entendeu que ele entregava a Deus? A gente não sabe, né? Mas o que se percebe é que se fala tudo. Se fala tudo, se entrega tudo. E aqui não tem esse negócio não de, não vai assustar. Vai te assustar, vai isso, vai aquilo. Não. Tá colocando a família dentro desse projeto. Né? Então, assim, voltando à pergunta que você fez, a nossa irmã Alessandra, né, como profissional nessa área, a mim, você percebe que a família está em desconstrução dentro de muitos valores. Não? A gente podia falar de trabalho, vida profissional, né? Falar de celular, tudo. Tudo está hoje uma desconstrução total. Né? Hoje você aprende a pensar através do celular, fazer sexo através do celular, negócio através do celular, até mesmo a fé. Você pega o celular, segunda-feira você escuta fulano, terça-feira você escuta outro fulano, quarta-feira você escuta outro, e vai te desconstruindo. Por quê? Porque o fulano aqui que prega de uma maneira, ele interpreta de uma maneira, e tal. Aí quando chega domingo na sua igreja, no seu pastor pregando, o seu pastor prega de outra maneira. Então você tem toda essa desconstrução em todas as áreas, né? Mas voltando para o que nós estamos falando aqui, é o que se percebe e isso é preocupante. E a gente sabe que na sociedade lá fora, não que a família está sendo desconstruída, ela já está, né? já foi. Mas o que mais preocupa a gente que é cristão é ver que dentro da igreja, né, o ambiente onde a gente menos poderia esperar esse tipo de coisa, né, e a gente vê famílias assim o tempo todo desmoronando, pessoas que se casam recentemente e acaba se separando. A gente percebe que desde o início ali, no sentido de casou e já não consegue mais, já não é uma coisa forte de se sustentar. Parece que já é tudo frágil. São duas pessoas frágeis que se unem num propósito que é frágil porque, se não der certo, né? Então, assim, porque já não tem mais enraizado nela, sabe, a palavra de, não, eu estou, sabe, construindo algo diante de Deus e é daqui para a eternidade, há um propósito nisso, né? E aí as pessoas estão ali firmes naquilo, elas vão lutar por aquilo, porque as pessoas falam, casamento não é fácil.
Viver não é Isso fácil. não é fácil. Se você está solteiro também não é fácil. Né? Isso aí. Trabalhar não é Pois é. fácil. Enfim, nada é fácil. Né? Fácil Verdade. é ficar deitado numa rede, tomando água de coco. Isso é fácil, mas assim, tudo que você se propõe a fazer de verdade vai te custar alguma coisa. Isso. E assim, e é muito preocupante a gente ver hoje na igreja essa fragilidade toda, assim. Na Argentina é assim também, Não, pastor? tá bem. Pior, chega a ser pior. A Argentina chega a ser pior Não, porque você comentou, né? a cultura lá, pouco dos desafios, né? A proposta na Argentina, do jeito que é, não, isso aí... Eu cheguei na Argentina há 15 anos atrás, vendo menores de idade, todos tatuados. Coisa que você aqui ainda, você podia até ver, mas você não via assim, tão generalizado. Pô. Menor de idade, tô falando de 12 anos. 12 anos a menina grávida, mas grávida do tio, grávida do irmão, grávida disso, é isso. Na Argentina é muito pior. Ainda mais que eu estou no norte lá da Argentina, é totalmente um descontrole. Ver crianças bebendo com os próprios pais, porque lá aquela cultura de beber que eles têm, o vinho a gente bebe mesmo e tal, é cultural, e ver. Então você já percebe até mesmo esse descontrole. Né? Nessas áreas aí e tudo, né? Então, assim, hoje, voltando à sua fala, acho que a palavra mais correta seria descartável. Casamento hoje ou família hoje é descartável. É verdade. E eu estava pregando esses dias lá no Ushuaia, lá no fim do mundo, e eu falei isso aos irmãos, às famílias que estavam lá. Um dia teve o amor. Porque eu não estou falando de gente que não é casada, estou falando de gente casada. Gente que pensou, casou e tal, se comprometeu. Então quer dizer que você amou, certo? Aí acontece um problema. Aí você vai lá, não, eu tenho que me divorciar dessa mulher, eu tenho que sair fora, eu tenho que ir embora, eu tenho que seguir minha vida. Aí eu pergunto, aonde está aquele amor que fez você se unir? Porque esse amor não pode perder, ele não pode se esfriar, ele não pode se perder, não pode. Sim. O sentimento que nós temos, ou que sentimos, não. É por isso que constantemente a gente volta. A nossa mente volta, né? Que é o que a física quântica fala de voltar no tempo, você está voltando no tempo. Quando você pensa no passado, você está voltando. Né? E indo para o futuro quando você... Ele não consegue pensar. Né? Eu sei que existem problemas que são terríveis. Sim, E claro. talvez não estamos falando desses problemas que são tão terríveis. Sim. Estamos falando hoje de discussões. Se posso jogar bola ou não. Se vamos lá ou não. Se vamos tirar férias. Se compramos esse carro ou não. Coisas supérfluas. Coisas rasas. Não são tão profundas e que levam a divórcios. Até mesmo com filhos, né? Com filhos, você não respeitar isso e não amar isso, você não consegue voltar, não consegue voltar naquele princípio, naquele amor, naquela decisão, naquilo que fizemos, naquilo que pensamos, naquilo que planejamos, naquilo que choramos, né? Naquilo que não era alcançável, mas agora alcançamos, mas que agora a gente está perdendo, destruindo, e a gente não consegue voltar atrás. Eu sempre digo à minha esposa Ivana, a gente pode, sei lá, perder qualquer tipo de característica, adjetivo, tudo, mas a gente não pode perder a capacidade de voltar. Aí eu sempre digo a ela fala, olha, você sabe o dia e a hora e tal. De voltar naquele 17 de setembro de 2011, que era uma segunda-feira, quando a gente saiu pela primeira vez. A gente não pode esquecer esse 17 de setembro de 2011. A gente não pode. A gente tem que voltar lá nele. Sempre. Lá. Sempre. Sempre. Cara, a gente sempre comenta isso. Acho que a gente até falou num podcast sobre isso. Assim, duas coisas importantes que eu quero pontuar aqui. A gente está casado, né? 19 anos, né? A gente fez agora em setembro. E... nós começamos 17 de setembro. A gente casou dia 6, né? Dia 6 6 de setembro. Dia 6 de setembro. E outro dia eu estava comentando aqui sobre os desafios de 19 anos atrás.
era totalmente diferente diferente. do que os desafios de hoje, né? E eu estava comentando até no outro podcast que hoje, cara, eu vejo isso, eu vejo relatos disso, que a pessoa casa em um mês já está em crise. Em crise. Já está em crise, né? Eu lembro de uma coisa, não sei se você lembra teve um pastor, amigo nosso, né, que ele veio uns 6 anos atrás aqui, pastor Carlos Quintanilha, lá do Rio de Janeiro, que ele conheceu a gente solteiro ainda, né? E ele imaginou que a gente ia dar certo. Não, né? Deus deu uma palavra para ele, ele entregou a palavra pra gente. Mas eu não sei se depois ele ficou sabendo que a gente chegou a Não, casar. Não, não. porque a gente só viu ele anos Só no depois. congresso, Depois eu chamei ele para um congresso, para participar de um congresso. Aqui. Imagina, um homem usado por Deus tremendamente. Cara, você acredita que ele lá em casa, cara, ele conversando com a gente, ele chorou. Ele falou assim, Iuda, olha como vocês dois estão juntos. Tantos jovens daquela época se perdeu, se desviou, se separou. E ele chorando, olhando assim pra gente, vendo assim, né, a autenticidade do nosso casamento, a lealdade da gente, né, a superação que a gente teve de, como você falou, olha, capacidade de se levantar em meio às crises, né? E lembrar lá do primeiro amor. Né? Porque, cara, diferenças a gente sempre tem, desafios, né? Sempre vai ter. Eu costumo falar assim, que, cara, você vai casar para resolver treta pro resto da vida. Não tem essa coisa de, esse romantismo, sabe? Que, igual esses filmes... Nem os filmes estão mais assim, né? Os filmes de romance sempre tem uma tragédia, mas, sabe, o pessoal romantiza muito, sabe? E o cristão também, cara. De assim, poxa, o casar vai ser tudo blue, vai ser oceano azul, mas depois mar de flores. Cara, a gente já, sabe, já palestrou muito para casais, né? A gente tem e-book que fala de casais, então, assim, sobre inteligência, né? No casamento, aquela coisa toda. Então, eu vejo assim, gente, casar é muito mais do que sexo, cara. Não, muito mais. Casar é muito mais do que... Eu acho que sabe, o primeiro ano... se beijando. Eu acho que o primeiro ano e o segundo ano pode ser. Pode mas ser, depois, mas depois é o que você menos vai fazer. É o resultado. É o resultado final. Eu falo brincando. Não, mas é o resultado final. Para alguns meninos que a gente conhece, Entendeu? né? Ele vem perguntar com você, cara, se preocupa com você pra nada. Isso aí, você vai ter outras coisas para se preocupar. Não, primeiro ano e segundo ano pode ser. Agora depois é o resultado final. Porque se você não souber administrar isso, você vai chegar e vai cair num problema. Porque é sexo só por fazer sexo. E aí você cai no problema. É igual, por exemplo, eu tava com a minha esposa, a gente vai cumprir agora 12 anos de casado. A gente ama estar só a gente. Ela, um pouco menos, porque é mãe. Ai, minhas filhas estão com a minha mãe lá. A gente viajou para pregar e tá com a minha mãe. Falei, Iva, é só um final de semana. Você não viaja sempre. Eu viajo mais e tal. E aí minha sogra até fala, vai, tal. Então, assim, esse estar sozinho, a gente foi agora pro Ushuaia. Nós ficamos 3 dias sozinhos. Teve um mês atrás ou 2, a gente foi para Bariloche, numa agenda, e ficamos 1 semana sozinhos. Ou seja, eu vejo hoje que casamentos, né? A gente fala casamento aqui, né? Lá é matrimônio, né? Matrimônio. Eu vejo matrimônios que o camarada passou de 10 anos, ele não consegue ficar sozinho com a esposa dele. Tipo assim, num diálogo, ou conversar, ou planificar, ou sei lá, qualquer outra coisa, né? De desfrutar o estar. Por exemplo, a pandemia matou muita gente. Exato. Porque o camarada ficou em casa. Cara, ele ficou em casa, ele não podia ir pra lugar nenhum. Eu tô com essa mulher cá. Eu não. Eu, Ivana. Força. A pandemia aconteceu um fenômeno. Isso. Olha, você é obrigado a ficar com essa Você é obrigado aqui. Eu vi gente fugindo. Sim. Eu vi gente fugindo. Né? Que loucura. Não, foram problemas muito sérios com... Seríssimo. A gente viu pessoas que se casou assim pouquinho tempo antes da pandemia e aí veio a pandemia e depois, tipo era pra estar amando. Violência, tá em violência casa, doméstica.
Na Argentina, violência doméstica. Feminicídio. Aqui no Brasil também Estourou, aumentou. cara. Estourou. Foi o pior ano para as mulheres. Vamos botar mais para as mulheres. Tô falando na Argentina agora, eu não estava aqui no Brasil. Mas, rapaz... Agora, eu e minha esposa... Porque eu sempre digo, né? Ivana, antes de ser minha esposa, ou antes de ser minha namorada, ela era muito minha amiga. Mesma coisa. Ela era muito minha amiga, né? A gente saía junto, com os meninos lá da igreja, né? Com todo mundo lá. Então, era sempre aquela. Eles me respeitavam muito, porque eu sempre fui o professor, era solteiro, né? O braço direito do pastor da igreja. Então, ele é o professor, ele é o mestre aí, cuidado. E quando a gente saía, né? Eles viam que eu era meio assim, de brincar muito e tal, não sei A o quê. Ivana é argentina? Ela é argentina. Ah, você já conheceu Né? ela lá. Conheci ela lá e falou assim, você também brinca, né, assim, né? Você também brinca, você também conta piada e tal. Então, assim, a gente era... Essa amizade nossa, assim, eu sempre digo, né, ainda não terminou. Que legal. Não sei amanhã, não sei o dia de amanhã, mas eu penso no hoje, sempre no agora. Sim. Ainda não terminou. A gente continua rindo das mesmas coisas. Assim, chorando as mesmas coisas. Né? Nos lembrando de muitas coisas e tal. Então, às vezes, com a minha esposa, a gente está sentado, ou no congresso, ou a gente vai ficar 3 dias, 4 dias aqui, a gente se diverte muito. Muito e muito. E tem gente que já perdeu isso também, né? Sim, com certeza. Não consegue desfrutar. Tem gente hoje que desfruta pagando, né? Eu dou dinheiro para ela, eu dou dinheiro para ele, ela tem o que ela quer, ela come o que ela quer, o carro que ela quer, a casa que ela quer, mas não desfruta da presença. Não Da desfruta presença. da companhia um do outro, né? Do que pode. Às vezes a gente viaja e as meninas sempre dormem, né? A gente passa horas e horas ali Pensa numa mulher que conversando. conversa, cara, na E estrada. às vezes a gente fica assim, não, mas eu tava falando, não, deixa eu falar, não sei o quê. Não deixa eu falar, porque a gente sempre tem muito assunto. a gente sempre tem... Eu acho que isso também vai muito lá da intenção, lá do começo mesmo, de antes de você casar. Isso. Quando a pessoa... Você vê no mundo hoje, qual é a intenção de um casal? Eles só querem curtição. Isso. Amizade... Isso. Entende? Então, assim, aí depois que se casa, né, que vai viver junto ali, começa a vir a dificuldade. Acho que quando você estabelece já isso antes, você já tem um recurso a mais ali. Poxa, é o meu amigo, já era meu companheiro, a gente já fazia as coisas juntos, a gente já se dava bem, sabe? Então, assim, eu acho que lá no início também, quando a gente se casou, a gente não se preocupou tanto com essa questão só de estar se beijando, não sei o que, essas coisas assim. O namoro em si, a gente não ficou tão ali assim. A gente... Né, a gente meio que saiu fora da caixa, assim, e a gente vê que até hoje algumas decisões e escolhas que a gente fez, assim, lá no início de ser um pouquinho mais racional... Mas como isso foi primordial, né, amor? E fez a gente, assim... depois, essa coisa que era só lá do início, não ficou só no início. Tá aí há 19 anos. Não, mas é isso aí, Né? é isso aí. Por exemplo, uma das coisas, né? Eu sentei com a Ivana, a gente conversava muito, porque eu disse para ela, eu disse assim, Ivana, eu sou um camarada que eu tomei uma decisão de viver para Deus. E eu fiz isso porque, literalmente, eu não tenho ninguém mesmo. Se eu tivesse casado na época, talvez eu não faria da maneira como eu fiz. Mas como eu estava sozinho, então, quando começou a acontecer algo entre a gente, eu sentei, a gente conversava muito sobre isso. E ela falava, você pode se despreocupar com isso. Se preocupar com isso. Eu também sou uma moça, uma menina, uma mulher, que eu também estou olhando para aquilo que Deus quer que eu faça. Há alguns meses atrás, ou do ano passado para cá, eu comecei a ficar preocupado com algumas coisas, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu comecei a ficar preocupado com algumas coisas. E eu disse a ela, falei, Ivana, é isso aqui, assim, assim, assim.
E aí ela foi e falou comigo assim, você lembra que a gente conversou sobre isso e tal? Eu estou te pedindo alguma coisa, eu estou te exigindo algo. Eu sei que a gente tomou uma decisão, então não te preocupe com isso. Não se preocupe com isso, não esteja enfocado nisso, porque eu estou pegando as meninas aqui, eu estou falando com elas, eu converso com elas, né? Tudo. Que a nossa vida em Deus pode ser que traga para nós tanto coisas boas, ruins também, né? Momentos difíceis, fáceis, tudo. Mas você pode ficar despreocupado com tudo isso, né? Então ela falou comigo assim, eu não sou um peso. Eu sou uma mulher que estou te ajudando aqui, nós vamos juntos. Isso é legal. Ela voltou lá. Né? Ela voltou lá, a gente era ainda namorados ainda, né? Ela voltou lá falando, eu não esqueci disso, vamos para frente. O mais importante para nossa família aqui é a gente fazer essa obra que Deus pediu pra gente aqui. É a mesma coisa um empresário também. Sim. Pode ser também. Os camaradas empresários começaram do nada, hoje tem um montão de coisa. E aí a mulher ou o homem chega e fala, não, e não apoia mais. Sim. Ou por alguma dificuldade diz, não, mas peraí. Não, peraí, não. Vamos seguir com isso aqui, que é o que a gente estava. Não fica preocupado com isso, não. Perdemos aqui, vamos ganhar ali. Se não ganhar, vamos ficar enfocado aqui com isso aqui que a gente tem no nosso coração. Então, o que se percebe hoje são essas relações que, se chega a acontecer algum problema hoje, eu não te ajudo mais, vão buscar cada um o seu caminho, né? E vão para cada um para o seu lado, que é o que você vê hoje em filmes, séries. Né? E esse mundo doido aí artístico, não deu certo, troca. Troca, isso aí. Troca e tá lá sorrindo, né? E tá feliz, e todo mundo curtindo. Nossa, você merece ser feliz. E ótima decisão, que doideira, cara. Eu acho que Terrível. uma das coisas também que acaba contribuindo para a dissolução ali do casamento, principalmente no nosso meio cristão, é quando um casal ele se casa sem nenhum propósito. Porque, assim, parece até meio clichê dizer isso. Mas se casou tem um propósito. Não, nem sempre. Porque eu lembro que quando a gente tomou, né, a nossa decisão e tal, era muito nítido, pastor, era muito claro, tanto para mim e para ele. Eu falei assim, olha, isso já era até antes da gente se conhecer. Tipo, eu tinha um desejo, e ele também tinha, de construir uma família. Então, quando a gente se encontrou esses dois propósitos que eram os mesmos, né? Nós queremos ter uma família. Tinha muita clareza na disso. presença do Senhor. Na presença. Então, a gente construiu... Acho que essa família já existia antes da gente se encontrar. Se encontramos, né? Nos casamos. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, isso era muito latente. Nós estamos construindo uma família. Então, tudo que a gente fez tem esse propósito. Então, assim, quando vem essa construção, os com uma abalos, base, né, amor? Né, uma base muito sólida, né? Que foi uma construção assim, não, vamos construir. Não, vamos construir, né? Debaixo da bênção do Senhor e com princípios e valores. Né? Então, foi algo, né, que a gente acredita que determinou, Sim. né, assim, uma bênção sobre a nossa vida. Né? Porque eu acho que não sei se o pastor compartilha, né, dessa ideia, mas você está convicto daquilo que você tem para fazer, seja no casamento ou em qualquer outra, né? Quando vêm as distrações, quando vêm os problemas, as lutas, se você está convicto do que você quer, se você sabe aonde você quer chegar, se você já tem o seu objetivo ali, o seu alvo, não é qualquer coisa que vai te tirar do caminho. Então, no casamento, eu vejo muito isso também. Às vezes, vem as lutas, vem a dificuldade, vem a tentação, e a pessoa ela já se esqueceu do objetivo. Qual o objetivo?
eu sempre, às vezes ele brinca com algum, ele é muito brincalhão e às vezes ele fala umas gracinhas e eu falo com ele. Eu falei assim, se você quer ir pro inferno, pode ir sozinho. Brincadeira de mau gosto que ela tá falando. Não é que se brincar, mas... Olha a Dalila, a Jezabel falou assim, vai sozinho, né? Ou seja, toda hora de... Aquelas ameaças gospel, né? Como é que é? Mas, olha o assim, que a Bíblia fala. Eu falei assim, a Bíblia também fala que você vai pro inferno. Mas assim, então acho que, não sei se... Aquela pressão, né? Que a gente usa a Bíblia e também sabe se defender da Bíblia também. Né? Tem que aprender a se defender, né, pastor? Isso aí. Mas o que o pastor pensa, assim, sobre isso, Não, sabe? também. Eu tô no mesmo propósito também. Eu acho que hoje, quando uma família se dissolve, é porque perdeu de vista o seu propósito. Seja o propósito, vamos lá, primeiro, nós temos uma família que estamos construindo. Uhum. Segundo, a questão da fé ou da espiritualidade, chame como queira chamar. E terceiro, aquela questão profissionalmente também, educacionalmente Sim. também e tal. Você perdeu de vista tudo isso. Uhum. Perdeu de vista tudo isso. Né? E uma vez que você perde de vista esse propósito, você quebra tudo. É igual, por exemplo, o camarada chega para a mulher, igual aconteceu na Argentina agora, ó, eu vou embora. A gente não sabe ainda o motivo, o propósito e tal. E a única coisa que eu disse foi, ó, eu estou indo agora de uma viagem, estou voltando. A única coisa que eu te peço é que, neste momento, pense nos seus filhos. Pense nos seus filhos. Eu não sei o que aconteceu, você não quer falar o que aconteceu, o que é. Nós estamos acreditando que não foi nada em si, é uma questão de convívio mesmo. Então pense nos seus filhos também. Pense nos seus filhos também. Porque no momento que você sair de sua casa, seus filhos entram em processo de desconstrução. No momento. Sem falar você, sem falar a sua esposa. Não vou nem tocar na sua vida aí, que você é um empresário, tudo, tem dinheiro, tal. Mas tudo isso vai sofrer com a sua decisão. Tudo entra em processo de desconstrução. Então eu percebo que um camarada como esse, ele não tem em vista esse propósito aí. É aquele tipo de pessoa que não quer chegar a lugar nenhum, talvez, sei lá. Ou ele quer chegar sozinho. Sozinho, ou não interessa como chego. Porque eu, assim, quando eu penso nas minhas filhas, eu sempre penso assim, gente, Deus me deu 2, né, seres humanos ali para eu cuidar, né? Só a mãe ali me deu para nós 2. E a gente vai prestar contas Sim. do que a gente fez, né? E eu fico pensando, isso na eternidade, mas agora eu também estou deixando na sociedade Isso aí. duas indivíduas. Nem sei. Eu estou deixando 2 pessoas, eu estou criando 2 mulheres para a sociedade. Que tipo de mulheres eu vou deixar? Eu não quero perder o meu companheiro, meu amigo, meu esposo na construção das minhas filhas. Eu quero ele comigo, Isso aí. porque eu não vou desempenhar eu não vou desempenhar um bom papel sozinha na criação e na formação delas. Eu acho que as pessoas perdem isso também. Não, perdem de vista isso aí. Né? Eu acho legal, assim, uma coisa que está muito anexado nisso que ela está falando. Sexta-feira você estava na conferência? Não. Só no sábado, né? Só no sábado. O pastor estava pregando e chegou um momento que ele estava falando sobre isso. Né? O que nós vamos deixar? Qual a sua preocupação? Ainda é mais importante é você deixar um legado. Porque o legado você vai imprimir um caráter. Né? A herança você pode dar ali e acabar. Isso aí. Né? Não é isso de ser, né? Eu, quando trabalho legado, eu trabalho legado em ser. Legado não é, em primeiro lugar, fazer. Legado, para mim, em primeiro lugar, é ser. Essência. Trabalho muito isso, que é isso aí, essa construção. Sim. Que tipo de ser humano minhas filhas querem ser? Que é o que eu digo à minha esposa. Que a gente já teve várias conversas, né? Eu sempre falo com o Ivan. Ivan, não, peraí. Sim, vai servir ao Senhor. Amém. Só que nós estamos preparando nossas filhas para serem, já que nós estamos na Argentina, cidadãs argentinas. E crentes, vamos botar assim, né?
mas cidadãs argentinas. Como é que elas vão ser na sociedade? Agora vamos pegar assim, isso que eu estou falando aqui, ele entra para tudo. Porque não Sim, interessa com se um dia certeza. minha filha amanhã, ela chega e fala bem assim, pai, eu não quero ser tão da igreja assim, tão assim como vocês, mas pode ficar tranquilo que os princípios e valores eu tenho. Ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa que encare os desafios, a sexualidade da maneira como você está ensinando, né? Isso também conta muito. Que é por isso que nós estamos aí, destruídos. Porque às vezes não é que o camarada ele não é só um cristão. Tem cristão que é ruim também. Só que ele não tem nenhum valor. Nenhum valor. Tem nada. Então, assim, eu estou de acordo 100% com o que você está falando aí. Né? Trabalhar nessa construção, não sozinho. Nós dois juntos aqui, construindo isso aqui. Ó. Sabendo que elas, já que eu tenho filhas também, eu quero que elas sirvam a Deus, mas eu quero que também sejam boas cidadãs. Né? E que a sociedade, um dia de amanhã, pode falar, ó, Marcos Vinícius, suas filhas são... Onde trabalha sua filha? É médica? É empresária? É senadora da República? O que ela é? O que ela vai ser futuramente? Uma diretora de uma grande empresa? Que um cidadão chega para mim e diz, ó, sua filha... Ó, 100%. Exatamente. Ser humano... Incrível, incrível. Tá? E aí a outra parte também. E crente, com fé, fiel, Sim. tal. Ou seja, eu penso nisso aí também. E pra gente ir caminhando, né, pro final. Que hoje é bem curtinho, né? Porque... pastor, o que o senhor pode deixar como, assim, várias dicas, assim, pro pessoal que está em casa, que está casado, que já está enfrentando aí um monte de desafios, né? Sim. O que o senhor falaria, o que o senhor deixaria, assim, como conselho, seja na palavra, seja como experiência mesmo sua de vida, que palavra o senhor deixaria, assim? Diante dessas desconstruções que a gente vê, eu acho que o melhor conselho que eu daria foi aquilo que nós vivemos em casa. No pior, ou seja, a gente sempre teve, mas no pior momento de nossa família, quando eu falo de família aqui, estou falando minha, meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente foi criado na igreja, mas o meu pai e a minha mãe sempre teve isso na mente. O culto, ou a fé, ou a igreja, não é somente de lá para cá, templo para cá. Então, desde que eu me entendo por gente, todos os dias, às 18 horas, a gente se reunia para cantar ao Senhor, para ler uma palavra e para orar. Chegou um momento que meu irmão lia o Salmo 91, eu li o Salmo 46, a minha irmã Carol lia o Salmo 23, em determinado momento a Scarlett lia com a minha mãe, e assim a gente ia lendo e tal. Tinha dias que meu pai não chegava cedo, mas quando ele chegava, ele estava conosco no culto. Então nós orávamos para começar, cantávamos, líamos os capítulos, os versículos, mas meu pai também explanava a Bíblia para nós. Eu penso que nós temos que voltar ou levar o culto para dentro de nossas casas. Foi a pregação de domingo. Isso. De levar isso para dentro de casa de novo. Eu achei aquilo fantástico. Com todo o desafio que nós temos. Mas assim, vamos lá, né? Eu não estou falando bem do meu pai nem da minha mãe, não, né? Mas não é isso. Mas o meu pai sempre foi um bom pai, em todo sentido, bom cidadão. Minha mãe também. Você pode até levar o culto para dentro de casa, mas se você não for bom, como ser humano, isso também é um problema. Mas vamos encarar que somos. Então eu penso que, diante dos desafios que temos, eu penso que a gente tem que trazer de novo o culto para dentro de casa. E ensinar os nossos filhos a ser o que temos que ser de acordo com a palavra de Deus. Vamos fazer isso. Vamos ensinar nossos filhos isso aqui, ensinar desde a Bíblia caráter, ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional. Desde aqui. Eu acho que se a gente voltar para isso aqui, para a Bíblia,
para essa vida de fato mesmo, de devoção a Deus, e acreditando que em Deus nós podemos ser tudo aquilo que temos que ser fora, né, na sociedade, eu acho que a gente vai dar certo. Porque deu certo. Deu certo. Deu certo. Interessante que quando Deus criou a humanidade, né, tudo começou por uma família. Isso aí. Né? Para reconstruir essa humanidade, foi por uma família. Deus sempre apostou em família. Famílias. E eu vejo assim que o senhor falou algo com muito sentido aí, que faz muito sentido para mim, né? Eu acredito para minha esposa também, que a melhor forma de você combater essa desconstrução que está na sociedade a respeito da família é você se apegar mesmo, sabe, aos princípios, valores e aplicar, né? Não só conhecer, né? Mas você, né, aplicar isso dentro da sua casa, Não, mas isso aí. dentro do seu lar. Então eu penso que a gente tem que devolver. Porque aí, trazer de novo. Porque eu penso que é aí que Deus vai nos ensinar várias coisas. Uhum. Só fica aqui pro próximo podcast. Pro próximo. Uhum. Uma das coisas que Deus nos ensinou na nossa intimidade, na nossa casa, e que eu vejo na Bíblia também, que, por exemplo, você nunca parou para pensar que Maria e José, diante de tudo que Deus estava para fazer, eles não estavam totalmente prontos ou 100%. Uhum. A começar pelo lugar. Jesus tinha que nascer em Belém, eles estavam em Nazaré. Forte. No dia que Maria com José receberam o edito do rei, que eles tinham que voltar para suas origens, que era Judá, lá para a Judéia, para se reescrever no censo, ela já estava com 8 a 9 meses. E eram 120 quilômetros de caminho para lá. Você tem que ir. Mas hoje, nem a medicina te aprova isso. Uma mulher grávida de 7 meses já não pode nem tomar um avião. Olha que interessante. Mas só que é aí, com esse culto dentro de casa, que Deus vai falando para você. Não é a tua necessidade. Eu tô vendo que esse caminho não tá aberto. Eu tô vendo que você já tá já de 8 meses e meio para 9, mas tem 120 quilômetros para ir. Aí você fala, mas peraí. Não, mas eu tô vendo tudo isso. Legal. Por isso que eu penso que nós temos que trazer de novo para dentro de casa isso aí. É verdade. E o que acontece na igreja é o resultado também final. Bacana. Eu acho que vai dar certo. Vou dar um recado também para a audiência aqui, que está nos assistindo. O que você tem feito para recuperar a sua família? O que você tem feito para manter a sua família de pé? Você tem pensado em desistir? Desistir não é a melhor opção. Na verdade, não existe essa opção de desistir. Né? Com Deus não há desistência. Com Deus há reconstrução, há família estruturada. Né? Então não desista da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Pode parecer o pior, pode estar o pior cenário que for dentro da sua casa. Mas eu tenho certeza que Deus é fiel para reconstruir e operar com um grande milagre dentro do seu lar. Quer deixar algum recado, sabe? Também? Concordo, né? E só fazendo um parênteses aqui, que eu acho que é importante a gente salientar, que a gente também não está fazendo nenhuma apologia. A gente sabe que existem situações extremas. Então, não é isso. Né? Não é isso que a gente... Não. Né? Não é isso que a gente está falando, nem é isso que a gente está apoiando. Mas a gente sabe que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente, né, pede, do que a gente pensa. E o poder dele é imensurável, né? E não tem como a gente duvidar e nem desacreditar, né? Então, é isso. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor Marcos, olhando ali para a câmera, para essa audiência aqui que está nos assistindo. Não, vamos lá, recado confie em Deus. Confie em Deus e leva Deus para dentro da sua casa, de acordo com o que nós estamos falando aqui. Constrói um altar na tua casa e leva a sua família a adorar a Deus com toda sinceridade. E Deus vai ensinar vocês esse caminho aí, do perdão, do amor, da compreensão, da longanimidade, da mansidão e tudo aí. Eu acredito
que aquilo que talvez estava desconstruindo, Deus vai levantar uma estrutura nova, novos horizontes, novos caminhos, novo tudo aí. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos. Quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Né? Vamos. Desejo aí uma ótima viagem de volta para a Argentina. Saudações lá na família, nas Três Princesas, Amém. né, na Igreja da Argentina. Muito obrigado, pastor Marcos Vinícius. Obrigado a vocês. Muito Obrigado, obrigado pastor. vocês também, né, essa audiência aí que está nos assistindo. Não se esqueça, né, já curta, comente, Compartilha, se inscreve lá no canal. se inscreve, ativa o sininho, que assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai ajudar a espalhar essa mensagem para outras vidas também. Tá? Muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez aos patrocinadores, Brandão, Papatucci. E vamos para cima, gente. Deus te abençoe e até o próximo episódio.